Vem comigo ver quais os tipos de alimentação natural que existem e quais delas precisam de suplementação com vitaminas e minerais. Olá, eu sou Guilherme Rezende, sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação. A alimentação natural é uma dieta saudável, rica e balanceada, capaz de atender às necessidades nutricionais dos animais. O grande benefício desse tipo de alimentação é que ela oferece todos os nutrientes e na quantidade ideal que o seu cão ou o seu gato precisa, já que ela é feita de maneira individual, pensando nas necessidades que o seu amiguinho peludo apresenta. Ela também é uma ótima ferramenta no tratamento de várias doenças, como por exemplo a obesidade. Dentro da alimentação natural, existem 3 tipos de dieta, e dependendo da dieta, pode ser que seja necessário algum tipo de suplementação. Eu conversei sobre esse assunto com a doutora Lívia Dias. Vamos ver quais orientações que ela tem pra gente. Lívia, qualquer dieta de alimentação natural que a gente prescreva para um cão e para um gato precisa ser suplementado? Não necessariamente. Não, nem toda. Então, vamos falar sobre os tipos de alimentação natural. Quais são esses tipos? A gente tem basicamente 3. As dietas cozidas, as dietas cruas sem ossos e as dietas cruas com ossos. As dietas cozidas, elas são a mais bem tolerada, tanto pelos animais quanto pelos tutores. Pelos animais, porque elas são mais palatáveis. O alimento foi cozido, ele fica mais saboroso. E pelos tutores, é que eu percebo uma resistência muito grande dos tutores para a produção e oferta de alimento cru. Eles ainda têm uma resistência de lidar com a carne crua, a víscera, os ossos. Então, a maioria dos meus clientes, 90% ou mais dos meus clientes, optam pela alimentação natural cozida. Apesar de todas ser a mais trabalhosa e a menos prática, porque a gente tem que ir pro fogão, tem que cozinhar, né? Então, mesmo assim, mesmo sendo a menos prática, acaba sendo geralmente a escolhida. E essa, Gui, é definitivamente uma alimentação que precisa de suplementação. Ponto final. Nós já não fosse bater 90%, não, Lívia? Aqui no Brasil, sim. Fora do Brasil, a gente vê as pessoas muito mais interessadas no alimento cru, muito mais. Mas aqui dentro do Brasil, ainda é a alimentação natural cozida. Infelizmente, para alguns casos ela é bastante interessante. Por exemplo, os animaizinhos de paladar seletivo exigentes, que torcem nariz para comida. Ela é uma boa pedida, né? Tem o Tiff da Amanda, a Amanda está assistindo, que a melhor opção para ele mesmo é uma alimentação natural cozida, porque ele é chatinho para comer. Agora, de todas, é a mais distante daquela dieta que o animal comeria na natureza. E que precisa de suplementação, porque existe perda no cozimento. Quando a gente cozinha um alimento, a gente perde nutrientes. Então, definitivamente, essa é obrigatória a suplementação. A outra é a crua sem ossos. A crua sem ossos ela é mais nutritiva do que a cozida, porque a gente não perdeu nutrientes no processo de cozimento. Ela é mais prática, porque ela não precisa ser cozida, então é mais fácil, mas ela também precisa de suplementação. E de cara fica fácil de perceber. Se não tem osso, tá faltando cálcio. Então, pelo menos o cálcio a gente teria que suplementar. E por fim, a crua com ossos, coraçãozinho nos olhos, é aquela que mais se assemelha à dieta que o animal teria na natureza. É a mais completa, não precisa de suplementação, contanto que a gente faça uma dieta bem variada, bem rica. Então, sempre trabalhe com carnes diferentes, variadas, e coloque víscera. E realmente faz aquele prato variado, que você olha e você vê um tanto de animalzinho, de víscera, etc. E com os ossos,
essa é uma dieta que nem precisaria de suplementação. Aí tá a dieta natural que não precisa de suplementação. Ela já está toda completa. Assim como na natureza, o animal não vai manipular o suplemento e, né? Tá tudo pronto. É a mesma coisa. Ela tá pronta. Manda entregar aqui a cápsula. Né? Essa não precisa. Essa se variada, porque também se a gente fica naquela mesmice, oferecendo sempre a mesma, eu vou oferecer sempre carne de frango, fígado de frango, uma abóbora, um chuchu. Pronto, aí já vai precisar de suplementação, já não é bom. Entendi. A alimentação natural para ser boa, para ser bacana, ela tem que ser variada, ela tem que ser rica. O prato tem que ir mudando, né? Para poder cada hora oferecer um tipo de nutriente diferente, né? Exatamente. O que faltou num dia está suprido no outro e vice-versa. Essa informação é muito interessante, de mudança na dieta, de mudança de cardápio da dieta, para não ficar monótono, além do animal também, né? Não sempre ter o mesmo prato ali, vamos falar assim, não ficar monótono no paladar dele, não fica monótono também na questão nutricional, na questão de nutrientes, né? Exatamente, é isso mesmo. A doutora Lívia Dias é médica veterinária e nutróloga e faz parte aqui da equipe de médicos veterinários do Clube dos Bichos. A gente gostaria de agradecer a doutora Lívia Dias por compartilhar o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Se você está procurando petiscos apetitosos e saudáveis para o seu melhor amigo, mas está sem muita criatividade, nós temos a solução do seu problema. O Clube dos Bichos, em parceria com a doutora Lívia, preparou um e-book com receitas de petiscos saudáveis para os cães e para os gatos. Nós temos diversas opções: biscoitos, bolos, picolé, sorvetes, uma infinidade de opções para você presentear o seu melhor amigo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você poder adquirir o nosso e-book. E eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Lívia. Sigam ela lá, que ela posta muito conteúdo interessante sobre a alimentação dos cães e dos gatos. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos. O nosso Instagram é @clube.dos.bichos. Aproveite que você está aqui assistindo esse vídeo e seja o mais novo membro do nosso clube. Clique no botão vermelho aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. E essa conversa que você assistiu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no clube sobre alimentação natural para cães e para gatos. Essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima para que você possa assistir depois. Nós temos também aqui no canal uma playlist só sobre a alimentação natural, onde que a gente mostra como introduzir a alimentação natural para os animais, se cachorro pode comer ovo, se gato pode comer melancia, enfim, tudo o que você precisa saber sobre a alimentação natural para os animais. Eu vou deixar o link dessa playlist no card aqui em cima para que você possa maratonar depois. E me conta aqui, qual é o tipo de alimentação que você oferece para o seu animalzinho? Deixe aqui pra gente nos comentários se ele come ração ou alimentação natural. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem um gatinho ou que tem um cachorrinho em casa, para que ele possa conhecer um pouco mais sobre a alimentação natural. E lembre-se também de deixar aquele like, para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e levar ele para mais amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.